Queridos irmãos, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso de número 11. Glória seja dada ao nome de Jesus. Lucas capítulo 7, a partir do verso de número 11. Quantos estão se sentindo abençoados nessa tarde? Diga glória a Deus. Já temos ouvido aqui a voz de Deus falando conosco de uma forma especial. E já estamos encerrando, deixando aqui mais uma reflexão da palavra de Deus para as nossas vidas. E Deus trabalha da forma que quer. Essa tarde o Espírito Santo de Deus falou conosco através do momento de adoração. Como diz o nosso presbítero Cleito, os nossos cultos têm 3 momentos importantes, que é o momento da adoração, o momento do clamor e o momento da palavra de Deus. Diga glória a Deus por isso, amém? E você não pode sair daqui e dizer que não foi abastecido, porque você está sendo bem alimentado nessa tarde, para a glória de Deus. Quem achou Lucas capítulo 7, verso 11, diga glória a Deus. Diz assim: E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia a grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Diga glória a Deus por essa palavra. Queridos irmãos, estamos diante de um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada. Naim, para quem não sabe, era uma vila, um vilarejo agrícola na época de Jesus, que ficava aninhado no sopé de um monte chamado Monte Moré, e definia a margem ocidental de um vale chamado Vale de Jezreel. E foi aprazível ao Senhor ir até aquela cidade. O que eu acho interessante é que o texto começa dizendo que ele foi. No 3 você repete comigo: ele foi. 1, 2, 3, ele foi. Perceba que o texto não fala que Jesus foi convidado. O texto fala que ele foi. O que significa que não houve uma carta convite. Se puder, me dá só mais um pouquinho aqui de fundo. Não houve uma carta convite. Não houve um telefonema, não houve uma mensagem de WhatsApp, não houve um direct no Instagram, não houve um message no Facebook, não houve nenhum tipo de torpedo de SMS enviado para Jesus. Estou aqui parafraseando, trazendo para os dias atuais para os irmãos entenderem. Não houve nada disso, mas o texto diz que mesmo sem convite, ele foi. E quando Jesus vai com um propósito, porque o texto começa a desenrolar a história de uma viúva que acabara de perder o seu único filho. Ou seja, o texto faz questão de revelar que ela teve algumas percas. A primeira perca foi a perca do esposo. Diga, ela perdeu o esposo. E isso já era uma dor muito grande no seu coração. Porque quem ama alguém e perde este alguém, eu costumo dizer que uma das piores dores que o ser humano pode experimentar é a dor da perca. Sim ou não? Quem já perdeu alguém ou quem já perdeu algo sabe a dor que é. E quando sente, às vezes você prefere ter uma dor física do que ter aquela dor que você está carregando na alma. E essa mulher estava carregando esta dor dentro da sua alma.
E como se não bastasse a perca do seu marido, agora ela perde não é apenas um filho, ela perde o seu único filho. E tem um ditado popular que fala por aí que quem tem dois tem um e quem tem um não tem nenhum. Então foi isso que aconteceu. Ela perdeu o marido e agora perdeu o único. A Bíblia faz questão de destacar: ela perdeu o único. E se a dor de perder o marido é grande, imagine agora se colocando na situação dessa mulher, a dor da perca de um filho. Porque os filhos são biologicamente preparados para a perca dos pais. Essa é a ordem natural das coisas. Mas os pais não estão preparados e não são preparados biologicamente para a perca do filho. Os pais querem ver os filhos crescerem, se desenvolverem, amadurecerem, criarem famílias. E ela não teve essa oportunidade. A sua família estava destruída. E é uma ironia, porque a cidade que ela mora tem o nome de Naim. E Naim significa aconchego. Naim significa tranquilidade. Naim significa calmaria. Peraí, uma mulher que mora numa cidade chamada calmaria não se sente calma. Uma mulher que mora numa cidade chamada aconchego não se sente aconchegante. Uma mulher que mora numa cidade chamada tranquilidade, ela não se sente tranquila. Mas a Bíblia nos passa uma informação interessante. Não houve nenhum torpedo, nenhum SMS, nenhum WhatsApp, nenhum direct enviado para Jesus, porque não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp. Ninguém mandou uma carta para Jesus, mas estava registrado na agenda celestial que naquele dia Jesus teria que se direcionar a uma cidade onde tinha uma pessoa que estava sentindo a pior dor que o ser humano pode sentir, que é a dor da perca. Por isso Jesus não precisou de convite, porque o céu olhou para Jesus e disse assim: vai para a tranquilidade, vai para Naim, porque lá tem uma mulher que precisa de um milagre. Vai para aquela cidade, porque lá tem uma mulher que está sentindo uma dor que antidepressivo não pode sarar, que morfina não pode sarar, que remédio para dormir não pode sarar, mas só um milagre da parte de Jesus. Aí o texto vai dizer que ele não foi convidado, mas ele foi. Eu quero liberar algo de Deus sobre a sua vida nesta tarde. Neste começo de noite, Jesus, em algumas ocasiões, Ele vai operar milagres na nossa vida, porque nós provocamos, porque nós oramos, porque nós estamos correndo atrás, porque nós estamos insistindo, porque nós estamos pedindo, porque nós estamos buscando, porque nós estamos batendo. Mas existem ocasiões, existem exceções especiais, aonde Jesus não precisa que você provoque, Jesus não precisa que você toque, Jesus não precisa que você chame, Jesus não precisa que você ore, porque tem pessoas que são tão amadas pelo céu, e o céu conhece tanto a dor dessa pessoa, que diz assim: você não precisa me convidar, porque eu vou de livre e espontânea vontade. Então aqui lá vai uma profecia. Levante as suas mãos assim, em forma de receber, porque eu vou profetizar. Você que está em casa, o Senhor está dizendo: eu estou indo aí agora na tua casa. Você que está aqui no templo físico, o Espírito Santo está dizendo: eu estou visitando o hospital por tua causa, e não é porque você pediu. Eu vou de livre e espontânea vontade. Eu estou visitando o sistema carcerário agora, entrando dentro das celas, e eu estou entrando lá, não é porque você pediu, mas é porque eu quero ir de livre e espontânea vontade. Ele está dizendo aqui a algumas pessoas, são poucas, não é para todo mundo. Ele está dizendo assim para você: você está recebendo o seu milagre nessa tarde, e não é simplesmente porque você pediu, é porque eu quero te entregar de livre e espontânea vontade. Tem alguém para receber essa palavra aqui nessa tarde? Glória a Deus. Existem milagres que a gente provoca, mas existem milagres que Jesus quer fazer sem a gente provocar. E o texto vai dizer que a mulher preparou tudo.
preparou o velório, preparou o cortejo, chamou as carpideiras, que eram mulheres contratadas naquela época só para chorar no enterro, nos velórios. Veja, mulheres eram contratadas para chorar. Mas eu quero te dizer algo nessa tarde, neste começo de noite. Isso aqui é só para quem crê e para quem está ligado nessa palavra. Não vai ter carpideira nenhuma na tua vida para chorar por coisas que você perdeu, porque nessa tarde, isso aqui é só para quem crê. O funeral está sendo cancelado. Levante as suas duas mãos assim para o céu e libere esta palavra profética comigo. Diga assim comigo: nesta tarde. Diga com raiva: o funeral. Diga: está sendo cancelado. Tem alguém aqui para profetizar isso aqui junto comigo? O funeral, o velório, as carpideiras estão sendo cancelados nesta tarde. O velório vai ser convertido em culto de ação de graça, em cumprimento de voto, porque Deus não vai permitir a morte alcançar a tua vida e muito menos alcançar a tua família. E aí o texto agora vai dizer que depois que ela prepara tudo, começa a caminhada. Diferentemente da nossa cultura, que o cemitério é dentro da cidade. Aqui, como alguns judeus, eles têm na sua tradição, eles não têm esse costume de ter contato com pessoas mortas. Principalmente se eles fizeram um voto, ou os pais fizeram um voto. Segundo Levítico, capítulo de número 6, fala sobre o voto do nazireado, que foi o mesmo voto feito por Sansão. E Sansão errou porque quebrou esses princípios. Sansão não podia cortar o cabelo por causa do voto do nazireado, porque o voto do nazireado não permitia que o cabelo fosse cortado. Sansão também tinha no voto do nazireado, ele não podia tocar em coisa morta, ele não poderia tocar em defunto. O voto do nazireado exigia. O voto do nazireado também não permitia que ele comesse nada que fosse proveniente de uvas, nem frescas, nem secas, nada, vinho, nada que fosse proveniente de uvas, porque ele havia feito o voto do nazireado. Então, alguns judeus tinham este voto do nazireu. Então, o cemitério não era dentro da cidade, era do lado de fora. Então, essa mulher estava no cortejo do seu único filho, indo para fora da cidade. Mas aí, o texto está dizendo que ao mesmo tempo que tem uma multidão de pessoas chorando saindo, tem uma multidão de pessoas alegres que está chegando perto da porta da cidade. Qual é o limite da nossa casa? A porta. Qual é o limite desta igreja? A porta. Só tem um lugar para você entrar e um lugar para você sair, que é pela porta. Então, se o cemitério é do lado de fora, então vai ter duas multidões que vão se chocar na porta. Uma multidão que está saindo e uma multidão que está entrando. Uma multidão que sai chorando e outra que entra se alegrando. Uma multidão que sai com a morte e outra multidão que entra com a vida. Uma multidão que sai depressiva e outra multidão que entra animada. E a morte e a vida vão se chocar na porta da cidade de Naim. Aí deixa eu liberar algo de Deus sobre a sua vida. Todas as vezes que a morte se encontrou com a vida sempre ganhou. A vida se encontrou com a morte lá na casa de Lázaro, quando Jesus disse assim: Lázaro, saia para fora. A vida se encontrou com a morte aqui nesta ocasião, aonde a multidão que Jesus estava se encontrou com a multidão do cortejo. E a vida também se encontrou com a morte no terceiro dia em que Jesus ressuscitou, e ele vive para todo sempre. E você diz glória a Deus por esta palavra. A porta representa o limite. De repente, à medida que aquela mulher ia andando com a multidão, que ela ia se aproximando da porta da cidade, ela dizia: depois que eu chegar, ou que eu passar pela porta da cidade,
eu vou enterrar o meu único filho, nunca mais vou ver. Irmão, você tem noção do que eu estou falando? Imagina, você está no cortejo do seu filho, se direcionando até a porta do cemitério. Olha que coisa terrível. É uma história triste, é ou não é? É ou não é, igreja? A mulher estava se direcionando para a porta do cemitério para enterrar o seu único filho. Isso é terrível, irmãos. Só que imagina um velório se transformar numa festa. Eita glória! A mulher nunca imaginava na sua vida que a vida ia se encontrar com a morte naquele dia. A mulher não acordou depois de ter preparado, depois de ter velado, depois de ter feito todo o cortejo, depois de ter chamado o pastor para fazer o culto fúnebre. A mulher nunca que imaginaria que haveria ressurreição naquele dia. Mas o texto diz que é na porta da cidade que representa o limite que a vida se encontrou com a morte. Aí o texto vai dizer no versículo de número 13: e vendo-a. Se o texto está dizendo que Jesus viu a mulher, significa que as duas multidões se chocaram, sim ou não? E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Ei, como é que se fala para alguém que perdeu alguém ou perdeu algo para não chorar? Ei, o pastor não pode dizer para uma pessoa que perdeu algo ou alguém. O pastor não pode pedir para essa pessoa não chorar, porque não tem como. O dirigente não tem como pedir para quem perdeu alguma coisa não chorar, porque não tem como. Porque só sabe a dor quem está sentindo ela. Agora, só uma pessoa pode mandar você parar de chorar quando você estiver sentindo a dor. Aquele que pode sarar a dor que você está sentindo. É assim ou não é? Então quem é que está mandando a mulher parar de chorar? Quem vai resolver o problema que ela está tendo? Ou quem vai sanar a dor que ela está sentindo? Deixa eu te dizer uma coisa: existem dores que só Jesus pode curar. E Ele está dizendo: ainda existem algumas feridas no teu coração, ainda existem algumas cicatrizes que precisam ainda de uma recuperação. E o Senhor está dizendo: eu me apresento diante de vocês neste final de tarde e neste começo de noite para dizer: estou sarando a tua alma. Estou trabalhando em você primeiro por dentro, para depois trabalhar em você por fora. E você vai dizer: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, porque a vida está chegando para mudar a situação. E chegando, tocou o esquife. Diga assim: só Jesus tem poder para tocar no problema. E chegando, tocou no esquife, e os que o levavam. Quem era que levava? Sempre tem alguém que está esperando segurar na alça do teu caixão. É assim ou não, evangelista Lenigel? Tem alguém, minha obreira Inês, que está doido para ser uma das pessoas que vai segurar na alça do teu caixão e dizer assim: graças a Deus, esse miserável morreu, foi embora. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o inferno está tendo os planos frustrados, porque as carpideiras, elas vão ter que voltar para casa, vai ter que chorar em outro culto fúnebre, porque vai ter festa, não vai ter culto fúnebre, vai ter culto de ação de graça. Ei, aqueles que iriam segurar na alça do teu caixão, não, vai ter os levitas segurando na alça da arca e dizendo: a presença de Deus está entre nós, e Deus visitou o seu povo. Tem muita gente que ama carregar coisas que você perdeu. Às vezes você está até esquecido de algo que te machucou. Alguém sempre faz questão de lembrar. Tu lembra? Tu se lembra? Alguém sempre faz questão de tocar na ferida, sabe? A ferida que te machuca. Jesus está dizendo: não darei liberdade a ninguém para que faça isso contigo, porque a solução está se encontrando com o problema. E deixa eu liberar algo forte de Deus sobre a sua vida. No dia que o problema nasceu, nesse dia Deus criou a solução.
Eita, glória seja dada ao nome de Jesus. A solução olha para o problema e diz assim: te levanta. O texto vai dizer, a Bíblia não diz, mas me dá liberdade para pensar. Não sei se o menino estava no céu, no seio de Abraão, ou se estava no inferno. Eu não sei onde ele estava. Eu só sei que quando a voz de Deus, quando a voz de Jesus ecoou do mundo físico para o mundo espiritual, dizendo: menino, se levante. Parece que vejo o espírito daquele menino voltando para o corpo. O menino retornou à vida. Aí o texto vai dizer assim: que o defunto se sentou e começou a falar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai precisar contar para ninguém o que Deus fez na sua vida. Sabe por quê? Porque quem olhar para o milagre que Deus fez na tua vida vai dizer: olha que coisa linda. Em outras palavras, o milagre vai falar por si só. O milagre vai falar sozinho. Você não vai precisar contar A, contar B, contar C, porque quando o milagre ressuscitar, ele vai começar a falar e vai dizer: eu estava morto, mas agora estou vivo. Eu estava caído, mas agora estou de pé. Eu não tinha esperança, mas olha eu aqui. Olha você aí. E aí o povo glorificou o Senhor dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Creia nesta tarde na visitação de Deus.